Meu maior patrimônio é a família. Eu largo tudo da minha vida por causa da minha família. Tudo. Não existe nenhum tipo de situação humana que me tire eu lutar pela minha família. A única coisa é a salvação. Uau. A salvação não deixa de eu lutar pela minha família. Agora, pela minha família, eu faço de tudo. Posso ir lá no fundo do poço, mas eu luto pela minha família. Eu aprendi a viver isso. E quem me conhece mais intimamente sabe que eu lutei e luto persistentemente com a minha família. Quando eu falo minha família, é minha esposa, meus filhos, e aí vem a cadeia. Eu amo mais a minha esposa que os meus filhos. Ah, mas os seus filhos? Eu amo mais a minha esposa por causa dos meus filhos. Eu honro a minha esposa. A gente está casado há 22 anos, tivemos muitas dificuldades, como todo casal tem, mas eu sempre lutei para minha família. Seja ela, as 3 filhas que eu tenho, a Tiffany, a Emily e a Kiara, seja a Cimeia, seja toda a minha família. O que eu puder respingar bênção na vida deles, eu vou respingar. Ah, Que mas massa. família dá problema. Dá problema. Como tudo, né? Como tudo. Negócio dá Né? problema, Amigos dá empresa, problema, empresa tudo. dá problema, mas a minha família eu vou ajudar. Seja ela da minha parte, do meu pai, seja a parte do meu sogro. Mas é o meu maior patrimônio. Relógio, carro, essas coisas. Eu não compro coisa para mim para comprar coisa para minhas filhas. Eu deixo de fazer coisa para mim para semear na vida das minhas filhas. Eu compro coisa para minha esposa que eu não compro para mim. Por quê? Porque eu estou fazendo ela feliz. E se eu fizer ela feliz, consecutivamente eu vou ser um cara feliz e abençoado. Essa aí é a maior lei, né? Que a gente fala, mas a gente não faz. Então, família para mim é tudo, Diogo. Eu quase chorei aqui porque a família é o princípio, cara. A família, Deus, é um projeto de Deus na vida do homem. Muitas pessoas largam a família por prazeres momentâneos. E aí vai viver sozinho, milionário e sozinho. Né? Volta para casa numa mansão. E não tem. Eu vivi, cara. Na época minha de Barcelona, teve 10 divórcios. Passei por aqui. Eu falei, cara, passei pelo vale da sombra da morte. Né? Então, não tem como não falar. E, cara, é muito ouro isso daí que você tá falando, cara. E é esse o propósito, porque eu escuto muito falar, e principalmente aí, geração dos que estão com 20 a 30 anos. Ah, casar pra quê? Ah, não, isso aí dá muita dor de cabeça. O filho dá dor de cabeça. Vou casar pra quê? A internet hoje virou um cardápio sexual, cara. Não tá fácil. Virou isso. Você entra em grupo, você entra em rede social, você entra num direct do Instagram, tem a foto de uma pessoa lá que você nunca viu na vida, sem roupa, falando, e aí, quer? Como se fosse um prato de comida. E isso passou a ser algo maravilhoso dentro de uma sociedade ferida. As pessoas querem família. Só que por conta de trazerem tantos traumas ao longo da vida de famílias que não deram certo, é estatística. As pessoas que buscam um casamento e que vieram de familiares que foram divorciados tendem a divorciar no meio do caminho. Então já é um ponto de atenção. Não pode ter atenção. Não traga coisas que foram vividas em estações passadas se você quer viver uma nova estação para a tua vida agora. As pessoas trazem muita referência. É aquilo que você falou. É o prazer imediato. É aquela coisa do tipo assim, por que eu vou ter uma mulher dentro de casa todo dia falando que eu tenho que pôr tal coisa no lugar, que eu tenho que, Edmilson, você deixou isso aqui fora do lugar, isso, por que eu vou querer ter isso daí se eu posso ter uma menina do Instagram que vai passar a noite comigo e chama o Uber no dia seguinte para ela ir embora? Desculpa, mas é isso que está acontecendo no mundo e é isso que está sendo levado como o correto. Não é? Realmente eu acho que existe uma inversão de valores e para quem tem experiência, trajetória, não sei a palavra concreta a dizer, tem que se pronunciar. Eu sempre digo,
Hoje não se pode falar nada na internet porque você Vai ser cancelado. é cancelado, você tem preconceito, você é homofóbico, essas coisas. A gente tem a opinião de valores, né? A gente respeita todo tipo de acusação, de abuso, todas essas coisas, mas a gente tem que ter a nossa opinião, né? E ser franco dentro daquilo que a gente precisa ser, que é ensinar, principalmente, eu sempre digo, eu começo pela minha família. Não tem como você ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa fora de casa se você não age isso na prática dentro de casa. A primeira coisa é colocar em ação, colocar na prática, sentir os benefícios e sentir os desafios que é viver dentro de casa. Aí depois você vai lá e prega lá fora, né? Porque senão não faz sentido nenhum você querer colocar para fora uma coisa na rua, mas que você não vive aqui, não faz sentido nenhum. E teve no meio do caminho, algum ponto de desequilíbrio que você achou que ia desmoronar a família? E se teve, como que você agiu? Pela fé ou pelo discernimento que você teve naquele momento para manter a tua família sólida? Sabe o que acontece? A gente, às vezes, como cristão, coloca tudo e é oração, não, é atitude. Quando eu voltei em 2009 do Palmeiras, depois de 9 anos morando na Europa, eu voltei a jogar um ano no Palmeiras que eu queria jogar a Copa de 2010. Cheguei muito bem e tal. E aí eu quebrei o cotovelo e aí o sonho foi cancelado. Mas eu tive muito problema de readaptação no país, né? Vim com muita grana, quase não tinha tempo para minha família, porque jogar bola no Brasil, o cara tem que ser super-herói. É jogo quarta, é jogo sábado, viagens longas, chega, não tem tempo para a família. Em 2009 eu dei uma bambeada, né? Quase não tive tempo para minha família, tanto que quando acabou o campeonato, eu cheguei para minha esposa e falei, a gente vai embora. Qualquer proposta que eu tiver fora do país, eu vou embora, porque a gente precisa dar não um passo para trás, precisa dar vários passos para trás. Foi o que aconteceu. Aí eu fui para o Zaragoza, aluguei um apartamento de 96 metros quadrados no centro de Zaragoza e nós convivíamos entre nós. Eu falo, eu, Tiffany e Emily. Então cada um começou a fazer, um lavava o prato, o outro lavava a roupa, o outro arrumava a cama, o outro fazia a faxina. Então a gente deu vários passos para trás porque a gente estava se perdendo em questão familiar. E eu já na reta final de carreira, 33 anos, eu falei, quer saber, eu preciso tomar o passo da liderança. E muitas vezes na nossa vida a gente acha que é oração, às vezes é orientação. Nós precisamos ser orientados por pessoas que viveram aquela situação para falar, não faça isso, Edmilson, você vai errar ali na frente e você mesmo acha que é Deus, que é isso, que é aquilo, aí você não ouve porque você está em cima do pedestal e é você e Deus e mais ninguém. Exato. E o restante você não tem um psicólogo, você não tem alguém para desabafar, ou você é super-herói? A maioria das pessoas que são líderes caem por quê? Porque não querem ouvir ninguém. Erram por quê? Porque não sabem ouvir, não sabem ir no psicólogo. Não estou louco, não vai no psiquiatra. Tá, emocionalmente você está abatido. Você vai tomar a decisão errada. Você vai atrás de outra mulher, você vai atrás da bebida, você vai atrás da droga, você vai se arrebentar. Então, 2009 foi uma situação onde eu quase me arrebentei. E outra, com 33 anos. O índice de divórcio de atletas de alto rendimento que se divorciam após carreira é altíssimo. Caramba, não sabia disso. O índice é altíssimo. Por quê? Porque vive 20 anos focado numa coisa que se cobra muito. E aí, quando você termina, você está, teoricamente, com dinheiro, e aí você quer passar um ano sabático, 2 anos, 3 anos, e até você se encontrar. Porque com 35 anos, você está no auge da sua vida emocional, você está na vida de experiência, se você vai jogar, você corre menos, você sabe o tempo da bola, você sabe tudo isso. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que se readaptar a um novo começo. Aí você tem um padrão de vida de 300 pau por mês e não tem mais os 300 pau que entra. E aí? Você começa a mexer no patrimônio. Aí você começa a ir na baladinha com um amigo, no churrasquinho, futebol, na hora que você vê, você já está numa convivência errada. A mulher já fala assim, poxa, esse cara aqui, em vez de chegar 10 horas, está chegando 3 horas da manhã.
Até 88% dos atletas acabam perdendo a grana que ganhou. Uhum. Muitos deles se divorcia, 50% fica na racha de divórcio. E ainda 20% ele investe em algum posto de gasolina, em algum negócio que ele não sabe, né? E os outros 30% é para ele pagar a pensão e alguma coisinha que sobra para ele. Verdade. Isso eu falo porque a gente fez um estudo uma época até para tentar fazer a casa do atleta na época da Copa do Mundo, mas acabou não rolando. Cara, você tocou num ponto importante que eu quero falar disso, mas eu também quero concluir uma coisa que você falou para as pessoas que estão ouvindo e assistindo. A importância de se ter orientação. Hoje, pelo medo do julgamento que a internet principalmente traz, muitas pessoas estão sofrendo muito calado. E aí é aquele bate-papo com Deus, é aquele pedido de orientação por Deus, mas a gente não pode esquecer que Deus age nas pessoas. Se você se sente bem para pedir orientação de uma pessoa que já passou pelo caminho que você está passando, que você vê que essa pessoa tem discernimento para chegar para você e falar assim, Edmilson, não vai por esse lado. Diogo, eu já fui por esse lado, mas deu ruim. Tem uma outra rota que você pode seguir, que ela pode dar bom. Então não é feio, cara. Não é feio. Não é feio eu chegar pra você e falar, ô Ed, cara, eu tô passando por isso. Irmão, você consegue me dar uma orientação nisso? Eu não vou ser diminuído por isso, Nenhuma cara. maneira. Pelo contrário, eu vou ser aumentado porque eu vou receber uma orientação de quem já viveu que vai elevar o meu nível de consciência. Então, eu queria muito que as pessoas entendessem isso, que tipo, cara, para de sofrer calado. Para de querer buscar. É claro, Deus dá a resposta quando você pede clarificação, você pede sinais. Deus escuta as orações. Só que tem que ficar atento que as orações são atendidas através das pessoas. Possivelmente eu pedi algo em oração ontem que a gente vai falar 1 minuto aqui e que você saia da tua boca através do Espírito Santo que você fala o que eu tô querendo ouvir. E eu não vou ouvir deitado na cama, eu vou ouvir da boca do Edmilson. Então, tipo, busquem orientação. E eu falo isso porque eu sou profissional da área da saúde. Eu fiquei muitos anos estudando a quantidade de pessoas que tiram a própria vida, a quantidade de pessoas que caem em buraco por simplesmente não ouvir de outras pessoas que aquele não era o caminho correto a seguir.